Eu sou o pastor Vinícius Salles, pastor e professor da Escola Bíblica das Nações. E eu estou aqui mais uma vez para darmos continuidade nas nossas aulas. Sim, nós tivemos falando na aula anterior a respeito dos profetas menores e dentre os profetas iniciamos com o livro de Oséias. E nós paramos no capítulo 7 do livro de Oséias e hoje nós estaremos entrando no capítulo 8, abordando sobre um profeta que foi conhecido no Antigo Testamento como um profeta do amor, que falou para o seu povo o amor redentor de Deus, ilustrando sim o seu relacionamento com a sua esposa e mulher Gomer, e trazendo sim grandes lições para as nossas vidas. E na aula de hoje nós estamos falando no capítulo 8 do livro de Oséias, que tem como título O Castigo Está Próximo. Interessante é que o título já dá um prelúdio, já dá uma leve e momentânea interpretação significativa de o que vai abordar o capítulo, do que vai falar aquele capítulo. Então fica aqui como um conselho de um professor: quando você estiver lendo o capítulo, observe o título, pois o título dá um parecer iniciativo de como será o texto que você estará lendo. E o capítulo 8, nós vamos ver aqui a questão de Deus a trazer. Capítulo 7, Deus vai falar das consequências. É interessante que Deus fala das consequências e em seguida vai trazendo o castigo. Consequência posterior à sentença de Deus. Capítulo 8, versículo de número 1, eu gostaria de ler do versículo 1 com você ao versículo de número 6, certo? Olha o que diz aqui: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua boca ou da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos. Olha que interessante. Fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, olha aqui, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando será eles incapazes de alcançar a inocência? Olha a pergunta de Deus. Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Então, observe aqui do capítulo 8, versículo 1 ao 6, que Deus já está dando para o profeta uma profecia, né? Deus está aqui se queixando, Deus está trazendo uma leve reclamação, né? Ele está fazendo um comentário com o profeta do que Israel fez, e pelo fato de Israel ter feito aquilo, Deus estaria trazendo essas consequências. Observe que do versículo 1 ao versículo 5, Deus está dialogando com o profeta, dizendo para o profeta aquilo que Israel fez. Samaria fez um bezerro de ouro, né? Samaria cometeu vitupério. Israel pegou o ouro e a prata e utilizou para construir imagem de ídolos. Mas Deus está dizendo: esses aí não sou eu não sou esses deuses. Então você vai perceber que Deus vai fazer a pergunta célebre no versículo 5, lá no finalzinho, né? Ele vai fazer a pergunta: e quando serão eles? Olha aqui, ó. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Por quê? Porque a maldade de praticar o pecado já estava
tão estupenda, já estava tão notória, já estava tão oriunda, já estava cheirando mal as narinas de Deus, que Israel não estava nem se sentindo mais inocente, e nem muito menos quebrantado diante de tudo que Deus estava falando. Era tipo assim, Deus estava dizendo que ia atingir a nação, e a nação não estava mais com sensibilidade, não estava mais insensível, e Deus dizendo, até quando? Até quando eles vão viver assim? Sem procurar a inocência, sem buscar a inocência. E aonde que eles iam encontrar a inocência? Quando eles largassem os ídolos, destruíssem os altares que eram feitos aos deuses dos cananeus e voltassem a buscar ao Senhor, voltassem ao se prostrar. Por isso que Oséias, aqui no capítulo 6, ele vai dizer o que? Andamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas Israel não quis isso. E o que Deus fez? Aí olha o versículo 6. Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Ou seja, quando Deus está dizendo que vai ser desfeito o bezerro, ou seja, o orgulho de Samaria, a prepotência da nação de Israel em confiar naquele bezerro, seria retirado. Porque Deus iria quebrar o bezerro. Quando ele diz aqui, ó, põe a trombeta à tua boca, olha que coisa linda, ele vem como águia contra a casa do Senhor. O que é isso? Deus ia permitir o rei da Assíria, se não me falha a memória, era Tiglat-Pileser, ele vem contra a nação assíria e ele vem como águia. Como águia, já viu como é que a águia vem para pegar a sua presa? Né? Uma velocidade imensurável, mais de 60, 70 km por hora. Ó. Ou seja, o rei de Samaria estava vindo contra Israel, já havia acabado de destruir os egípcios, ele já estava, sabe? Era assim, era Egito, Israel, entendeu? Era próximo, não estava muito distante. Então Deus estava dizendo para Oséias assim, diz para eles que o rei que vem contra a casa do Senhor, que é contra o Israel, vem como águia. E como águia, ele devoraria a sua presa. E foi o que aconteceu, queridos. Né? No ano 722, o que aconteceu com Israel? Já era, foi devorado. Mas vamos prosseguir, que é interessante, que no versículo 4, eles fizeram reis e não por mim. Tem coisas mais graves aqui que nós vamos espremer isso aqui. Ó, o povo escolhia líderes que não mereciam a aprovação de Deus. Aqui está um erro de Israel. O apóstolo Paulo adverte acerca dos tempos que as igrejas escolherão pastores não qualificados segundo os justos padrões de Deus. Percebe que aqui o subsídio, né, o auxílio do professor, ele está dando um paralelo, está dando um exemplo do que aconteceu com Israel e o que aconteceu nos dias do apóstolo Paulo e o que está acontecendo nos nossos dias. Então percebe que é algo profético que vem acontecendo no meio do povo de Deus. Semearam ventos e cegarão tormentas. Você parou para entender isso aqui? Talvez você já leu esse versículo e nunca compreendeu. É simples. Você vai compreender agora com o auxílio do professor Vinícius Salles. Olha o que significa. Israel havia semeado o vento do pecado e idolatria. Agora ceifaria as tormentas das investidas assírias. Os crentes devem lembrar-se de que atitudes pecaminosas são sementes que hão de lhes produzir frutos malignos. Versículo 7, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, e a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Então aqui está a sentença de Deus. Deus dizendo que ele vai trazer juízo e vai usar da nação da Síria para ensinar Israel que Israel nunca deveria brincar com a misericórdia de Deus. Que muitas pessoas pensam que Deus só é amor. Deus é amor. Sim,
mas o próprio versículo diz, e justiça também. Deus não toleraria o pecado da idolatria e da prostituição espiritual da nação, mas Deus entraria com providência e faria alguma coisa. Se você ler comigo, vamos aqui prosseguir, no versículo 11, vamos ler o versículo 8 a seguir até o 11. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subirão à Síria como um jumento montes, por si só, mercou Efraim amores, melhor dizendo. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Então está aqui um dos outros motivos que Deus permitiu a Assíria vir contra a nação. Porque Efraim, como a nação que, quando ele se refere a Efraim diversas vezes, no livro de Osés e em outros livros, você vai perceber, ao você fazer uma pesquisa bem simples, você vai perceber, não tem muita dificuldade, que Efraim era uma das nações das 10 tribos, né, que ficou com Israel, né? É uma das tribos que mais cresceu em popularidade, em riqueza, né? Tanto na área política, econômica e social. Então, por ela crescer, ela começou a ser ferramenta de proliferação do pecado das outras nações. Por conta disso, Deus vai se reportar diversas vezes a Efraim. Efraim vai ser perseguida, Efraim vai ser visitada, Efraim vai ser contra-atacada, Efraim vai ser devastada, Efraim será um monturo. Então, quando você vê falando Israel e Efraim, é porque Efraim era como um pivô do motivo do pecado das outras nações. Agora, é interessante que não foi só Efraim que cometeu o pecado. Todas as nações, Efraim foi só a porta de entrada para as outras nações pecarem, né? Então, observe que no versículo 11, aqui tem uma explicação que diz: a construção de altares no norte de Israel não fora a ordem de Deus. Os sacrifícios ali oferecidos expressavam ambições e desejos egoístas de Israel. A adoração ao Senhor deve basear-se nos ensinos bíblicos, é o que nós estamos fazendo, é uma forma de adorar a Deus, né? E seguir as práticas da igreja neotestamentária. A falsa adoração talvez pareça bela aos sentidos e sirva de entretenimento, mas não deixa de ser pecaminosa, pois substitui a genuína adoração por métodos mundanos, né? Foi aquilo que a mulher samaritana perguntou, quando chegaram para ela. Jesus chegou para conversar com ela, revelou o pecado dela, né? Mostrou que ela estava errada, que ela estava cometendo algo errado. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ela vai dizer: mas os nossos pais nos ensinaram, os nossos pais dizem que é aqui no monte, né, que se deve adorar, e os judeus dizem que é no templo que se deve adorar. Então, aonde deve dar uma verdadeira adoração? Aí Jesus vai dar aquele versículo mais interessante: mulher, importa que não é nem no monte e nem no templo, mas o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a importância da adoração não é que você não vai mais para a igreja, e não é que você vai mais buscar ao Senhor em outros lugares, não é nada disso. O que Jesus está dizendo é que aonde você estiver, você precisa dar uma adoração verdadeira, porque eles estavam fazendo uma religiosidade com o templo, mas não estavam dando uma adoração verdadeira. Os outros estavam dando uma religiosidade no monte, mas não estavam dando uma adoração verdadeira. E o que Jesus vai dizer? Vocês precisam entender que se vocês estão adorando no monte, deve ser uma adoração verdadeira. Se é no templo, uma adoração verdadeira. E aonde vocês estiverem, uma adoração verdadeira. Amém? Então observe que o capítulo 8, Deus está dizendo que vai castigar a nação.
Talvez você deve estar se perguntando, poxa, essas videoaulas são pequenininhas, 10, 15, 20 minutos. É porque os capítulos são pequenos e a interpretação deles são óbvias, são objetivas. Mas nós vamos ter outros capítulos que as interpretações deles serão mais profundas. E você vai precisar ter um pouco de paciência para acompanhar. E não adianta a gente colocar algo mais extenso, que você não vai ter tempo para ficar assistindo. Então fica aqui esse conselho. É melhor algo pequeno, mais objetivo, mas que abra a sua mente, do que algo gigantesco que você não consiga absorver e nem concluir na sua mente. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o capítulo 8. Né? Estamos adentrando o capítulo 9. Então o capítulo 8 falou, o tema central foi os castigos estar próximo, né? Você já pegou isso aí, agora você vai pegar, porque se o capítulo 8 fala sobre isso, o que vem no capítulo 9? Eu já vou aqui lhe antecipar o que vem no capítulo 9. O pecado de Israel e as suas consequências. Capítulo 8, o castigo está próximo. Agora nós vamos conhecer o capítulo 9, mas na próxima aula, sobre o que? O pecado de Israel e as suas consequências. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula. Paz.